Fala galera, tudo beleza? Hoje esse vídeo é muito importante porque é de um tema que constantemente tem aparecido nas provas do Enem. E esse tema aí, ó, a degradação dos solos. Especificamente, chamo a atenção de vocês para o tema de preservação ambiental e técnicas de conservação do solo e as ameaças ao meio ambiente. De uma forma geral, esse tema é muito frequente, tanto na prova de humanas quanto na prova de natureza. E quando a gente fala de degradação dos solos, temos que falar da erosão. O que é essa erosão? O conceito está escrito aí, que é a perda ou transferência de solos de um local para o outro. Esse processo, a gente tem que ficar ligado, que ele é um processo natural. Então, o ser humano pode potencializar. Mas ele, como um processo natural, alguns agentes vão ocasionar a perda ou transferência de solos de um local para o outro. Por exemplo, o gelo. Então, aí nós temos a erosão glacial. O gelo ele pode causar essa perda ou transferência de solos. Nós também podemos ter o vento, a erosão eólica. Parque Estadual do Paraná, em Vila Velha, no Paraná, ele tem ali formas de relevo geradas pela erosão eólica. Então aqui nós temos a erosão eólica. Temos também a erosão fluvial, que é a erosão causada por rios. Vocês sabem o que é o Rio Colorado. O Grand Canyon foi causado por erosão fluvial. Nós temos também a erosão pluvial. Sobre essa daqui, nós vamos chamar a atenção. Mas antes, a gente precisa falar também da erosão marinha. A erosão marinha causada, obviamente, pelo mar. Todo mundo conhece o relevo de falésias. As falésias são causadas por erosão marinha. Todos esses são agentes naturais que desgastam os solos e causam a erosão. Mas sobre a erosão pluvial, nós precisamos chamar a atenção. Por quê? Porque é aqui que a ação antrópica a ação antrópica é a ação do ser humano, tá ligado? Que a ação antrópica vai intensificar o processo erosivo. Por quê? Quando uma área, especialmente uma área de encosta, está desmatada, isso pode potencializar o processo erosivo. Então, quando o ser humano desmata, deixa o solo exposto. E potencializa o fenômeno erosivo. Então, nesse contexto aqui é que a gente vai focar então a ação humana promovendo a degradação dos solos. E aí a erosão pluvial potencializada pelos seres humanos, ela pode ter 3 estágios. O primeiro é a erosão laminar. Quando o solo ele vai se desprender em lâminas, que é como se ele estivesse se desprendendo em folhas, né? Desprendendo nessas lâminas. É um estágio bem inicial e bem difícil de identificar. Num segundo estágio, esse processo de erosão, que pode ser chamado também de processo de ravinamento, a gente observa a erosão em sulcos. Como eu escrevi aqui, é sulcos, não são sucos. Uma galera aí fala que é suco, aquilo que a gente bebe. E o terceiro estágio, o estágio mais perigoso, é a erosão em vossorocas, ou alguns chamam de bossorocas. A erosão em sulcos, o processo erosivo ele vai acontecendo de uma forma linear, você vai observando no solo o canal por onde a água está passando e causando essa transferência ou perda de solo. Quando acontecem as bossorocas, esses sulcos evoluem
e aí eles podem evoluir rapidamente ou de forma mais devagar, e aí causar grandes buracos, imensas crateras no solo. E a erosão em vossoroca ou bossoroca em áreas de relevo de morros, áreas inclinadas, elas podem ser muito perigosas, porque podem causar deslizamentos de terra. E essas vossorocas ou essas bossorocas são muito difíceis de se recuperar. É muito difícil fazer o processo de recuperação de solos nas erosões em bossorocas. Mas a gente pode evitar a erosão. Então, como evitar esse processo também é muito importante. Existem algumas técnicas. Primeiro, obviamente, o que as pessoas devem fazer? Evitar o desmatamento. Por que evitar o desmatamento? Porque quando você evita o desmatamento, você faz com que aquele solo não fique exposto à erosão, exposto à ação da chuva. Porque quando a chuva cai, ela vai fazer um chamado efeito splash, ela vai soltar vários pedacinhos de solo, e aí isso fica bem mais fácil de ser transferido por escoamento superficial para outras áreas. Então, com florestas, as árvores causam um chamado efeito de amortecimento, que vai diminuir a velocidade de queda das águas e diminuir o efeito splash. Então, a primeira coisa é você evitar o desmatamento. Segundo, é muito importante que as pessoas, principalmente agricultores, pessoas que manejam o solo, estudem os solos. E aí, nesse estudo dos solos, vai estudar como a água é conduzida pelos solos, a drenagem e o tipo de solo para verificar a infiltração. E se precisar fazer ali o manejo, alguma atividade agrícola, fazer da forma mais correta. Agora, duas técnicas muito utilizadas quando há o plantio, é o plantio em curva de nível. Esse plantio em curva de nível, você planta segundo a mesma linha de altitude do terreno, numa região de morro. Plantação de café aqui no Brasil e no Espírito Santo é muito comum em curva de nível, porque é como se você formasse barreiras, vários muros, para que a água escoando superficialmente passe a levar menos solo embora. E aí essas barreiras vão diminuindo a velocidade de queda do escoamento superficial, e aí a água infiltra mais no solo. Ou então, plantio em terraceamento. Essa prática do terraceamento ela é muito antiga. É uma prática que muitas sociedades antigas utilizavam. Você constrói vários degraus no solo, geralmente num solo muito montanhoso, e aí você realiza ali o tipo de plantação. E a água vai caindo por esses degraus, vai perdendo velocidade. É como se fosse uma escada, né? A água vai caindo pela escada, vai perdendo velocidade. E aí ela passa a infiltrar mais no solo e levar menos solo embora. Isso é muito utilizado para risicultura, cultivo de arroz, especialmente no sudeste asiático. O povo inca também utilizava muito isso, e os povos chineses antigos também utilizavam muito o terraceamento para o plantio. Dessa forma se controla a erosão. Então muitas questões do Enem têm aparecido dessa forma. Vamos ficar ligados aí, pessoal. Vou mostrar para vocês algumas questões do Enem que aparecem com esses temas. Então, pessoal, como eu disse, como isso daí tem aparecido no Enem, essas questões de erosão, conservação e degradação de solos. Vou colocar a habilidade aqui embaixo, que essas questões se relacionam, porque essa ideia de conteúdos que nós, professores, sempre trabalhamos, a escola, de uma forma geral, trabalhou, está em transformação. Porque o Enem exige que nós tenhamos competências e habilidades para resolver as diversas questões do mundo, diversas questões, diversos problemas, diversas situações. E as ciências se prestam a isso. E o que a gente ensina a vocês são as ciências. Então, o que o Enem exige é que essas competências e essas habilidades nossas estejam à mostra. A prova ela é preparada para isso. Então, agora, na escola, a gente está partindo das competências e habilidades para ensinar. Então, aquela ciência dos solos que eu mostrei, ela se relaciona a uma competência e uma habilidade. Então, essa questão aí de 2010, quando o Enem passou por essa reformulação e passou a ser usado para entrar na universidade, ela traz para nós o seguinte:
uma imagem, estão vendo que é uma área de encosta, parcialmente vegetada, mas com solo exposto inclinado, então potencializa o processo erosivo. E vocês percebem, tem o nível da água aqui embaixo, que é a água no lençol freático, e aqui esse ravinamento ou formação de sulcos, que é aquele estágio da erosão em sulcos. E aí, aqui, ó, dois processos mais evoluídos, que são as vossorocas ou bossorocas. E aqui embaixo, onde a água ela vai se encharcar, vai se acumular. Então, isso aqui é um processo erosivo. Aí, o comando da questão é muito importante, que é o que ele vai te pedir. Ele fala o seguinte, ó, o esquema representa um processo de erosão em encosta. Que prática realizada por um agricultor pode resultar em aceleração desse processo? Primeiro ele descreve o esquema e depois ele fala para nós qual é a prática que um agricultor vai realizar, ou seja, a pessoa ele já está preparando a terra para alguma coisa, mas uma prática dele vai acelerar esse processo, ou seja, se uma pessoa vai trabalhar com agricultura, ela precisa ter uma noção disso. Se for um agrônomo, ele precisa ter uma noção disso. Então essa é a competência e habilidade que ele vai nos exigir. Como pensar para não acelerar o processo erosivo e aí causar danos, né? Então, ó, é o plantio direto, ele plantando ali diretamente no solo, isso aí pode aumentar o processo erosivo? Vai ter cobertura vegetal, vai ter uma certa proteção ao solo, porque a cobertura vegetal causa o efeito de amortecimento. Então, não seria... É a associação de culturas. Ou como assim? Vai plantar tomate, alface, ou então vai plantar laranja e café, junto uma cultura com a outra? Vai ter cobertura vegetal. Então, se ele plantar isso, também protege o solo. É a implantação de curvas de nível, melhora ainda a proteção do solo, forma aquelas barreiras. É a aração do solo de topo a vale? Meu Deus, o que é aração? É você fazer com um arado, você mexer no solo, deixar ele fofo para plantar. Opa! Você vai deixar o solo exposto, fofo, sem aquela coesão. Choveu ali, pode dar um problema. Então, vamos deixar de stand-by para ver a outra. É o terraceamento na propriedade? Opa, se ele colocar terraceamento, ele vai colocar aqueles degraus. E aí ele vai proteger também o solo. Então, a certa é a letra D, porque é uma prática comum de os agricultores realizarem, mas isso pode acelerar o processo erosivo. Então, ele tem que ser feito com muito cuidado, beleza? Então, uma questãozinha aí que envolve essa relação com a prática agrícola. Show? Então, ó, aquele conteúdo sendo relacionado a esse assunto. E aqui nós temos, em 2011, mais uma questãozinha no ano pós-2010, óbvio, né? Mais uma questãozinha que envolve as questões de erosão e degradação dos solos. Então, olha só, agora é um texto, não é mais uma imagem, é um esquema. Então, a prova de humanas aparece bastante texto. Então, olha, leia um texto. Vamos ler, né? Um dos principais objetivos de se dar continuidade às pesquisas em erosão dos solos é o de procurar resolver os problemas oriundos desses processos, que, em última análise, geram uma série de impactos ambientais. Além disso, para a adoção de técnicas de conservação dos solos, é preciso conhecer como a água executa seu trabalho de remoção, transporte e deposição de sedimentos. A erosão causa quase sempre uma série de problemas ambientais, em nível local ou até mesmo em grandes áreas. O texto é de Guerra, Processos Erosivos nas Encostas. Esse livro é muito utilizado na geografia física, que a gente chama de geografia física, né? Apesar de não existir essa diferenciação. Então, esse texto ele fala basicamente o que é? Bom, sempre antes da gente ir para o comando, dá uma interpretaçãozinha básica. Ele fala do processo erosivo e como a água influencia nisso. E como a gente tem que saber como a água atua para a gente adotar técnicas de conservação. Então, como a água ela vai fazer essa remoção de solos e ela vai quase sempre causar problemas ambientais por conta da ação humana. Então, agora vamos para o comando. É um texto simples, tá? Não é um texto tão complexo para a resolução da questão. O comando é a chave nesse caso. A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, que são áreas inclinadas, pode ser uma solução para evitar catástrofes em função da intensidade do fluxo hídrico. Fluxo hídrico aqui, hídrico tem a ver com água. Agora, o que ele te pede? A prática humana que segue no caminho contrário dessa solução ou seja, está falando da preservação, conservação do solo em encostas.
que é uma solução para evitar catástrofes por conta da quantidade de água que cai nessas encostas. Qual é a prática humana que vai ao contrário, ou seja, que não promove a conservação? É a aração. Aí vem a questão, já logo na letra A, no ano anterior veio a aração como problema, mas era algo feito por um agricultor. Aqui não. Vamos ler as outras, porque a gente tem que ler com atenção. É o terraceamento. O terraceamento, ele vai proteger. O pousio, que é você plantar uma espécie, depois deixar o solo esperando para plantar uma outra. É a drenagem, ou seja, você construir ali formas da água ser conduzida por essa encosta. Ou é o desmatamento. Qual é a prática humana que vai no contrário da conservação? De todas as alternativas, a que mais causa problemas é o desmatamento, porque todas as outras causam um certo nível de proteção. A aração está logo na letra A, e no ano de 2010 os alunos já devem ter vindo preparados, porque a aração foi um problema que aumentou a erosão, só que ali estava num contexto diferente, e ali todas as outras alternativas eram mais protetivas do que a aração. Aqui, a mais destrutiva é o desmatamento. Então essa é a questão correta. Essa é a questão correta aí, nessa questãozinha de 2011. Então estão vendo como o Enem pode nos pregar peças? Isso em 2010, 2011. E aí agora, mais uma questão de como isso aparece no Enem. E aí, em 2013, voltou a aparecer essa questão de conservação e degradação dos solos por erosão no Enem. Então viram, 2010, 2011 e 2013. Mas não foi por aí, tá? Depois, em 2014, não apareceu erosão, mas apareceu também problema ambiental relacionado ao solo. Mas eu vou falar num outro vídeo. Temos aí agora uma imagem. Estão vendo uma imagem e você percebe que é uma região montanhosa, tem um carinha andando aqui, ó. Então é importante saber fazer a leitura também da imagem, desse elemento imagético. E você percebe que tem alguns degraus aqui, ó, em alguma plantação, né? Tá preto e branco, não dá para descrever muito bem e tal, mas o comando te ajuda, ó. Na imagem visualizam-se um método de cultivo e as transformações provocadas no espaço geográfico. Então já dá para ter uma ideia de que imagem é essa, porque você vê alguns degraus aqui, ó. O objetivo imediato da técnica agrícola utilizada então ela serve para quê, essa técnica agrícola? Para controlar a erosão laminar? Opa, parece que tem ali degraus, terraços, já é logo a letra A, mas vamos ler as outras para não ter dúvidas. É preservar as nascentes fluviais, nascente de rio. Tem nascente de rio aí, com terraceamento. Você preserva a nascente plantando árvores em volta. Não tem nada a ver essa letra B. É diminuir a contaminação química. Peraí. Terraços, degraus, contaminação química. Não faz muito sentido. É incentivar a produção transgênica. Aí teria que ter uma ligação com a indústria, né? Porque é transgênico, alteração genética nos alimentos. Não faz muito sentido também. É implantar mecanização intensiva. Mecanização tem a ver com máquinas, né? Algo mecânico. Tem máquina aí? Não, é apenas a construção de degraus no solo. É controlar a erosão laminar. Essa é a questão correta. Essa aqui é bem simples. Basta você fazer a leitura correta da imagem que você consegue resolver. Então, galera, viram como é bem simples aparecendo no Enem essas questões? Se você estudou, se você ficou bem ali com esse conteúdo, com essa ideia na cabeça, você consegue fazer a relação. Eu sempre falo isso em geografia, tem que se fazer bem essas relações. Beleza? Dúvidas, comentários, dicas, deixa aqui na caixa de comentários. No mais, deixa o seu like, curta o canal, se inscreva e até mais, galera. Até um próximo vídeo. Abraços!